desses eventos, principal cabeça aí do Café com Pesquisa, né? Então eu passo para o Clóvis, para a Carol, depois eu vou fazer a minha parte aqui e passo depois para o Vladimir. Em primeiro lugar, todos muito bem-vindos. Então, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Café com Pesquisa. Esse é o nosso 22º Café com Pesquisa. Estava fazendo as contas agora, nós temos... Esse evento ele existe há 19 meses e nós estamos já na 22ª edição. Em breve, esse ano, ainda teremos a 23ª e a 24ª, com palestras, né, de grande importância para nós do direito ambiental, temas os mais variados possíveis, sempre com alguma relação com o meio ambiente, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu queria dar as boas-vindas para o professor Vladimir Luiz Silva da Rosa, comandante da Brigada, nosso colega professor da Universidade de Caxias do Sul. É uma satisfação enorme recebê-lo, professor. O tema que vai tratar é um tema extremamente importante, trata da ponta, né, do direito ambiental, a questão do exercício do poder de polícia, né, a execução propriamente dita das normas e dos comandos, né, das atividades, pessoas físicas, jurídicas, empresas públicas, etc. Então, para nós, né, um tema extremamente importante. Nós temos alunos, né, estudantes aqui de pós-graduação, de graduação, colegas, professores, né, advogados, e vai ser um evento muito importante, muito interessante para a gente. Uma satisfação tê-lo, professor. Quem vai coordenar a nossa tarde, né, quem vai mediar aí os trabalhos, é a Caroline Ferri, que é doutoranda em Direito no PPG-DIR, e eu imediatamente passo a palavra para que ela dê continuidade. Um grande abraço e bem-vindos a todos. Obrigado. Boa tarde a todos, então, a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Pesquisa. Como o professor Clóvis falou, eu sou a Caroline Ferri Gurgel, sou doutoranda aqui no programa de pós-graduação em Direito na Universidade de Caxias do Sul. Vou mediar o café de hoje. É um ciclo de eventos, então, Café com Pesquisa, promovido pelo Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico, o DAC, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais, o NEPES, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul. Nosso objetivo, então, é promover o debate acadêmico de excelência e também de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, onde a gente possa debater e conversar sobre diversos temas na área do direito ambiental. O tema do Café com Pesquisa de hoje é o exercício do poder de polícia ambiental das polícias militares do Brasil. A atividade ela objetiva debater o exercício do poder da polícia ambiental das polícias militares do Brasil como forma de desenvolver a sustentabilidade e promover as premissas do direito constitucional da intergeracionalidade. O convidado de hoje é o Tenente Coronel Vladimir Luiz Silva da Rosa, comandante do Comando Ambiental da Brigada Militar, professor de Direito Ambiental e Direito Penal na Universidade de Caxias do Sul, mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito na Universidade de Caxias do Sul. Senhor Vladimir, muito obrigada pela sua presença. Antes de lhe passar a palavra, eu vou dar alguns breves recados bem rapidamente. Então, perguntas podem ser feitas pelo chat após a fala do palestrante. Também vou colocar no chat formulário para captação de presença. Então, somente quem se inscreveu no evento preencha esse formulário, que vai servir para fins de receber o certificado de participação e para validar as horas complementares também. Para preencher o formulário, é preciso que esteja logado com uma conta do Gmail, ou quem é aluno da Universidade de Caxias do Sul, basta que esteja conectado no AVA para abrir o formulário e preenchê-lo. Agradecemos novamente a participação de todos. Vou passar a palavra ao professor Dr. Eiton Guilherme Berger Filho, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UX, que irá rapidamente também recepcionar o convidado e, ao final, conduzirá os debates. Boa tarde a todos. É com orgulho e alegria que nós recebemos o colega, amigo, né, professor Vladimir Rosa. É um colega nosso de mestrado, né, Vladimir? Eu não posso deixar de falar isso, eu acho que é muito importante. Colega da segunda turma do mestrado em Direito Ambiental, né? Já vai aí, né, Vladimir, mais de uma década estudando o tema, né? O Vladimir que escreveu uma dissertação que foi assim bastante
revolucionária na época, que linkava a questão do trabalho da brigada, o poder de polícia, etc., com a educação ambiental. Não esqueça do teu livro, Vladimir, eu tenho guardado, recomendo para os alunos, e eu lembro das nossos debates no tempo de mestrado. Depois o Vladimir foi incorporado, né, à universidade como professor, primeiramente como professor de penal e processo penal, e mais recente, não sei se há uns 5 anos, né, Vladimir, lecionando em São Sebastião do Caí a disciplina de Direito Ambiental. E recentemente tivemos a surpresa, mas assim, a surpresa de todos nós, muito positiva, do Vladimir estar, então, agora no comando da brigada, nessa questão, nessa área ambiental, que é um tema que ele entende, né? Eu não conheço, Vladimir, os teus colegas da brigada, mas eu sei que você é uma das pessoas que mais conhece o tema no Rio Grande do Sul, dentro da brigada, e talvez até nas polícias, né, aqui no Brasil, eu acredito que seja um dos grandes conhecedores. Então, o Vladimir é um colega que ele alia teoria e prática, né, um conhecimento teórico lá desde o mestrado, antes mesmo, né, fez aquela especialização em gestão ambiental, né, Vladimir? E agora o Vladimir está na ponta. Então, eu te digo o seguinte, Vladimir, só da tua presença aqui, né, o trabalho que você tem desenvolvido, para nós é um orgulho, é uma honra mesmo para o mestrado, você que é um egresso da casa e também um professor. Tá? Uma boa palestra para você. Obrigado. Muito obrigado, Ayrton. Agradeço a todos a gentileza e as gentis palavras do professor Ayrton, meu colega de mestrado. E suspeito, né? Falou muita coisa bacana aí, porque é meu colega, mas tá bom. Hoje, nós estamos na função, digamos assim, de comando do Comando Ambiental da Brigada Militar, que tem um escopo de todo o Estado. É um das poucas frações, para não dizer das 2 frações que têm responsabilidade territorial por todo o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos, com a volta de Pinto Bandeira à condição de distrito de Bento, nós temos 496 municípios no Estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos distribuídos, então, estrategicamente por regiões, 40 frações, efetivamente com ponto fixo, com base fixa no estado do Rio Grande do Sul para fazer nosso desenvolvimento do trabalho do Poder de Polícia Ambiental. Quando o professor Ayrton me convida para participar na condição de policial militar, falando a realidade do Poder de Polícia Ambiental, que é realmente a estrutura em nível de Brasil, só para vocês entenderem. Em nível de Brasil é a estrutura do Estado, lato sensu, que mais tem desenvolvimento de proteção ambiental. Por quê? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje ela tem previsão de 100 mil policiais militares. Deste, até recentemente, como nós olhamos, tem designado 2.112, 114 policiais para cuidar da proteção ambiental. Bom, a Brigada Militar tem 32 mil homens previstos e tem 756 policiais designados para a proteção ambiental no estado todo. Se nós colocarmos uma regra básica de 3, nós vamos ver, então, que das 27 unidades da federação, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem, efetivamente, contingente policial militar que cuida desta proteção ambiental. Mas, professor Vladimir, coronel Vladimir, aqui não como professor, mas coronel Vladimir, isso quer dizer, então, que a estrutura de proteção ambiental do país inteiro, que mais tem um contingente desenvolvendo um trabalho nesse nível, é do Rio Grande do Sul? Exatamente. Porque não existe outro setor, não é o IBAMA, não é FEPAM, não é SEMA, que tenha efetivamente lá na ponta o desenvolvimento de policiamento, do exercício de poder de polícia plenamente nesse contexto. Mas então é a brigada que consegue fazer tudo? Não. O que eu quero colocar para os senhores e senhoras é que mesmo tendo tudo isso, se não há uma integração, não funciona. Se não existe um escopo de gestão com qualidade, de gestão com resultados, uma gestão onde tu busque, então, o pensar melhor,
de emprego dos efetivos, do emprego do capital intelectual que tu tens, com o aporte dos recursos, tu não consegue desenvolver uma fiscalização, uma proteção ambiental adequada. Então, é justamente essa condição que tu tens de integrar com todos os órgãos responsáveis pela segurança pública, né? Daí vamos lá. Nós temos que pensar o meio ambiente em nível de poder de polícia ambiental, linkando o artigo 144 com o 225 da nossa Constituição. O 144 diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercido por alguns órgãos, que no caso a Polícia Militar. Da mesma forma, o nosso meio ambiente é um bem de uso comum de todos, essencial para o quê? Sadia qualidade de vida. Olha lá, dignidade da pessoa humana também transcrita lá dentro do contexto do artigo 225. E ao mesmo tempo diz que nós temos um direito ambiental, o meio ambiente intergeracional. Isso significa que nós precisamos efetivamente compreender qual é o papel de cada ator nesta nossa sociedade. Então, nada é suficiente, nada é pleno, se não houver uma integração natural. Essa integração, pela lógica que nós estamos vendo aqui, nós temos então a estrutura do Estado e a academia. Ou seja, se o mundo acadêmico não estiver dentro da nossa estrutura de Estado, no caso da Brigada Militar, nós não teremos sucesso, porque é preciso da academia para poder desenvolver isso também. É muito importante esta parceria. E a Universidade de Caxias do Sul, né, visionária que é, há muito tempo, firma parcerias com a Brigada Militar no desenvolvimento dessas estratégias. Antes mesmo do mestrado, lá no ano de 2001, nós já tínhamos um curso conveniado com a Universidade de Caxias do Sul, que era de gestão do meio ambiente, onde o trabalho de conclusão de curso foi justamente aferir ao professor Arlindo Butix e o professor Laloé Schaeffer, e foi justamente nós analisarmos a qualidade do recurso hídrico lá do Rio das Antas, lá onde ele nasce, acima inclusive da celulose Cambará, e aí acompanhando todo o curso, como é que isso se desenvolvia, como é que isso se desdobra. Então, olha que interessante, né? Quando nós falamos do exercício do poder de polícia ambiental, nós temos que falar que ele não é sozinho. Não é uma força pública, no caso nós da Brigada Militar, sozinho não fazemos absolutamente nada. Então, o Ayrton me pede assim, como é que nós desenvolvemos isso? Olha que interessante. Vamos trabalhar com a parte hídrica, então, com a questão da pesca. No ano de 2020, nós tivemos uma apreensão de pescado irregular, ou seja, que não foi para a mesa do gaúcho e do brasileiro, porque talvez vocês não saibam, mas o Rio Grande do Sul é o maior polo pesqueiro do Brasil, melhor, da América Latina, o maior polo pesqueiro da América Latina. Não é o que mais beneficia, nós temos Santa Catarina que faz isso, mas ao mesmo tempo, o nosso estado ele tem essa pujança na pesca, porque é o maior complexo lagunar da América Latina também. Olha que interessante isso. Então, no ano passado, nós tivemos uma proteção à saúde pública, uma proteção aos recursos, em apreensões de 46 toneladas aí. 46 toneladas de pescado. Aí o Ayrton vai dizer assim, mas isso é muito, né, Ayrton? Já deve estar dizendo isso, né? É muito. Ayrton, sabe quantas toneladas nós já apreendemos até o mês de outubro? 170 toneladas de pescado irregular. Isso quer dizer que a ação está mais forte, a ação de fiscalização está mais forte, e ao mesmo tempo, o sentido de proteção também está mais forte. Porque se nós estamos fazendo um processo de fiscalização tão forte como estamos encontrando níveis dessa natureza, quanto a mais não deve ou não deveria estar acontecendo sem esse processo de fiscalização forte. Da proteína animal, leia-se a questão dos bovinos, por exemplo, são 17 toneladas de apreensões.
Aí tu vai me dizer assim, tá, mas é só isso? Não. Defensivo agrícola ou agrotóxico, como queira, que entra principalmente lá na região da fronteira noroeste do estado, lá pela região de Santa Rosa, é muito forte. Maus tratos animal doméstico, muito forte. Corrida de cães, rinha de galos, é muito forte. Aí vocês vão dizer, pô, mas a Brigada Militar se preocupa com isso. É que por trás de uma rinha de galo tem o tráfico de drogas, tem o tráfico de armas. Por trás da corrida de galgos, tem o tráfico de drogas, tem o tráfico de armas. Porque você sabe que é um jogo. Alguém perde e tem que pagar. Se não tem, tem que buscar o recurso. Porque se ele não buscar o recurso, ele não vai jogar mais. Mas por quê? Porque vai achar, vão dizer que ele não pode mais jogar? Não, ele vai morrer. Quando nós estamos falando de ações fortes do Estado, nós temos que pensar aí, Luma, né? Tu que gosta muito do Luma, né? Nós temos que pensar no sistema. Nós temos que pensar a estrutura como um sistema. Então, cada elo dessa corrente, cada parte desse sistema é muito significativo. E quando nós estamos pensando, então, sobre esse prisma, nós precisamos compreender, então, que quando nós não agimos com força, aquele delinquente que não nasce macunaíma, ele começa a crescer, e daqui um pouco, aquele indivíduo que estava só jogando na rinha de galo, é o que está fazendo o tráfico de animais, mandando para fora do nosso país, que tem muito, e daqui um pouco está mandando algum vegetal, alguma planta, que daqui um pouco é o remédio que nós estamos pagando, muito caro, porque vem de fora coisas que são nossas. Então, quando nós pensamos a questão ambiental, a questão da proteção ambiental, nós temos que sair do lugar comum. Nós temos que ter a coragem de acreditar que aquela luz que vem de fora da caverna é uma oportunidade. E mesmo que ela seja uma dificuldade, eu tenho que transformar ela nesta oportunidade de crescimento estrutural. Então eu tenho que acreditar, por exemplo, que a nossa faculdade aqui, a Universidade de Caxias do Sul, na faculdade de Direito, ao não ter mais um direito ambiental como eletivo, como tinha no meu tempo de estudante, ela está pensando num algo a mais, ela está mudando o seu modo e dando uma resposta dizendo, olha, não é mais eletivo, é uma cadeira obrigatória, essencial ao desenvolvimento de uma cultura e da nossa sociedade. Ela é importante porque a Universidade de Caxias do Sul foi sempre visionária ao colocar a matriz de desenvolvimento do seu mestrado, anteriormente, hoje doutorado, em direito ambiental, coisa que na época não tinha nenhuma universidade que tinha isso. Então, desculpa, Santa Catarina e Paraná, que começou com essa percepção antes. O que eu quero colocar para os senhores é, cada passo que nós damos em prol da segurança pública, pelo viés da questão ambiental, ele está vinculado efetivamente com a segurança, com a salubridade, com fundamentos constitucionais, tipo dignidade da pessoa humana, a questão do trabalho. Alguns equivocadamente imaginam assim, meio ambiente é só bicho, mato e água, lembra, eu falava muito isso. Meio ambiente é bicho, mato e água, e não é verdade. O meio ambiente ele é uma pleiade de questões, nós profissionais que lidamos, e estudantes, que lidamos com direito, sabemos que tem direito natural, artificial, do trabalho e cultural. Só que nós temos que expandir mesmo quando falamos sobre isso. Nós precisamos compreender que quando nós estamos na Serra, em Caxias do Sul, lá em Canela, por exemplo, em Gramado, quando nós temos o turismo, isso é meio ambiente. Meio ambiente também é divisa, é cultura. Meio ambiente é recurso que vem para uma região. Quando nós criamos, por exemplo, os senhores entenderem como é que nós nos inserimos nesse processo. A Brigada Militar instituiu um fardamento camuflado, não esse que eu estou, mas um outro fardamento, para desenvolver atividades e operações da área ambiental. Nós pensamos, que camuflado vai ser, como vai ser? Pensamos as coisas, qual é o nome dele? Aí nós pensamos. Nós temos no Rio Grande do Sul o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Camuflado ele é uma junção dos dois nomes, ou seja, do bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. Então, até para o nome do nosso camuflado, nós pensamos na questão que é nossa, na nossa identidade
do estado e da região, pegando então sobre esse prisma. Então, quando nós pensamos como é que eu exerço esse poder de polícia ambiental e qual é o alcance disso, pessoal, para vocês entenderem, isso é importante dos senhores que lidam com essas matérias na faculdade, saber que podem colocar o código para aqueles que são da área penal, coloca o processo penal dentro do meio ambiente e o meio ambiente dentro do processo penal. Quem é do civil, da mesma maneira, a função social da propriedade. Quando os senhores pensarem dessa forma, vocês vão dizer assim, ô Vladimir, então me dá um exemplo de como o meio ambiente, o direito ambiental, consegue te ajudar lá no desenvolvimento da segurança pública. Explica. Vocês ouvem em vários momentos que está tendo muito furto de veículo, furto de fios de cobre, furto de qualquer situação que possa ser desmanchada. Muito bem. Se nós formos analisar pela categórica policiamento ostensivo geral, digamos assim, eu preciso de um mandado para entrar nesses lugares, nessas revendas. Eu tenho que ter um objeto para poder ter ingresso naquele local. Muito bem. Mas pelo poder de polícia ambiental eu não preciso disso. Por que eu não preciso? Porque eu vou lá, entro no estabelecimento para fiscalizar, por exemplo, Ayrton, Clóvis, Caroline, Rafael. Eu entro naquele local para verificar, por exemplo, se aquele motor está junto ao solo sem proteção alguma, porque é um contaminante daquele ambiente. Então, olha que interessante, o processo que eu uso para poder fazer fiscalização da área ambiental me dá também condições de eu fazer uma fiscalização para ver se aquele motor não tem um número raspado. E aí nós temos um problema de furto, nós temos um problema grave. Então, de uma ocorrência que tem um viés ambiental, eu gero uma ocorrência que vai prender talvez uma quadrilha organizada, um grupo organizado, de roubo, furto de veículo. E tem muito disso. Então, para os senhores perceberem que quando nós não estamos entendendo o poder que tem-se na mão com a área ambiental, eu não consigo tirar o máximo dela. É como se nós tivéssemos um corredor concorrendo com o Schumacher, certo? O carro é o mesmo, mas o piloto não. Então não adianta tu ter um recurso forte se tu não sabe usar esse recurso. Não adianta teres uma condição de evolução, não adianta ter o poder de polícia ambiental disponível e tu não saber usar. Então essa questão que se coloca, quando nós desenvolvemos trabalhos na Brigada Militar, e aí colocando para vocês o comando ambiental, ele é da Brigada Militar. A Brigada Militar tem o viés do policiamento ostensivo geral, que os senhores encontram no dia a dia, tem fração de choque, tem fração na rodovia, né, o comando rodoviário da corporação, e tem o comando ambiental. Ou seja, a grande força é da Brigada, nós somos partes dela. Então, o que dá legitimidade para a atuação do comando ambiental é ser da Brigada Militar, que é a única polícia militar no Brasil que tem um nome próprio. Então, nesse contexto que eu coloco para os senhores e senhoras eu tenho que entender como eu, acadêmico, como eu, professor de direito ambiental, consigo colocar o direito ambiental dentro de um grande vértice da segurança pública também. Isso é importante de nós colocarmos na academia. É importante de eu conseguir enxergar que dá para fazer muito mais, tem uma área ainda não tão desenvolvida dentro dessa nossa estrutura. Qual é o alcance de quem estuda o direito ambiental, faz o mestrado, faz o doutorado? Qual é o alcance dele no contexto social, no contexto de poder agregar um valor à sua atividade? O advogado Ayrton, por exemplo, como é que ele consegue pegar essa questão do direito ambiental e levar também para a sua experiência, o expertise na área de segurança pública? Bom, há uma fiscalização da Patran, a nossa patrulha ambiental, e aí há uma notificação, posteriormente talvez até uma multa. Bom, como é que eu faço para lidar com isso? Eu preciso conhecer como as coisas funcionam. Então é um campo vasto, muito forte, de atuação por parte de todos esses atores.
E, de novo, quando eu tenho a academia, a Universidade de Caxias do Sul, junto com a Brigada Militar, digamos assim, nós temos um profissional mais bem formado. Nós temos um profissional mais bem qualificado. E ao ter esse profissional mais bem formado, mais bem qualificado, eu tenho uma qualidade, um valor agregado na atuação desse profissional de maneira muito mais significativa. Porque a qualidade da produção do trabalho dele será muito melhor. Seja bem-vindo, professor Hoover, também, meu colega da Brigada Militar. Então, o que eu coloco para cada um dos senhores é cada passo que eu dou no fortalecimento do conhecimento é uma ampliação da sustentabilidade. É o profissional com mais qualidade, sabendo atuar com melhor qualidade, e ao saber atuar com essa qualidade mais efetiva, ele consegue, então, desenvolver algumas estratégias que antes ele não teria esse domínio pleno. E ao ter esse domínio pleno da atividade em si, nós vamos ter pareceres mais bem organizados, que vai chegar lá no Ministério Público, que vai chegar no Poder Judiciário, fundamentando uma ação forte. Então, quando nós estamos, por exemplo, analisando o que aconteceu em Brumadinho. Bom, aconteceu em Brumadinho muita coisa. Talvez nós tenhamos esquecido de pensar no princípio da prevenção e da precaução, no poluidor pagador, no usuário pagador. Talvez o Estado não tenha sido tão rígido na sua atuação e foi flexível, e o resultado está escrito. Então, quando nós atuamos como força do Estado, pelo poder de polícia que temos, nós não podemos ser flexíveis. Nós não podemos fazer, vamos ver o que podemos fazer. Não pode ter jeitinho. Não há possibilidade de ter jeitinho. Porque toda vez que tem jeitinho, o resultado não é bom. Claro que o poder de polícia ambiental, ele vai ser aceito, talvez por quem tem uma linha de preservação, e ele não vai ser tão bem aceito para quem tem uma linha não tão preservacionista. Obviamente que aqui nós não estamos falando que nós pode fazer qualquer tipo de intervenção no meio natural. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que tudo tem que ser feito, mas com critério, e os critérios existem. A Lei 9.605, a 6938, há muito tempo diz como nós temos que fazer o Estatuto da Cidade, com o Estudo de Impacto e Vizinhança, tudo isso está lá, previsto. O que tem que se fazer é fazer com seriedade. E aí as coisas acabam acontecendo com mais tranquilidade. Aí, tu prefere que eu dê um fôlego para te poder fazer uma pergunta, ou Ciro? Eu estou com muita curiosidade para te fazer uma pergunta, Vladimir, que é a pergunta de ouro. Tchê, me diz uma coisa que eu acho muito importante, no exercício do poder de polícia do dia a dia, né, da brigada fiscalizatória, até repressivo na questão ambiental também, eu te pergunto, quais são, uma coisa interessante, os crimes que vocês mais têm demanda, né? E se tem diferenças regionais, acredito que tenha, né? Uhum. E quais as dificuldades? Então, são 3 perguntas numa só, né? Quais os crimes que vocês têm maior demanda? Vocês estão todo dia trabalhando com esses crimes, né? E denúncias, etc., e fiscalização. O outro é se isso se localiza, região da Serra é um tipo de crime, sei lá, litoral é outro, na região ali do Rio Uruguai, né? Que eu vejo muito o informativo, né, Vladimir, que vocês enviam, sempre recebo toda semana e sempre dou uma olhada com muita curiosidade para saber como é que estão as coisas, né? Essa questão, quais os crimes são maioria, né, e os mais graves que vocês têm visto que inclusive tem avançado, a questão dessa regionalização desses crimes, e uma terceira que é a dificuldade, né? O que a brigada tem hoje do ponto de vista assim, de dificuldades materiais mesmo, de coisas do dia a dia, e dificuldades do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal, que vocês enfrentam. Na verdade, são 3 perguntas, né? Então, elas são concatenadas, tem uma relação uma com a outra, mas eu te faria essa é uma pergunta que eu te faria em qualquer ambiente, não necessariamente aqui na academia. Então. Eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a isso.
Eu acho que todos Vamos têm lá. também. Primeira pergunta. Quais crimes que acontecem todos os dias? Questão do animal, dos pássaros. Como o gaúcho gosta de prender pássaro, de estar pegando os pássaros na natureza e ali ficar um para eles e outros vender. Pássaro, direto. Em todas as regiões tem problema com pássaro. Vamos colocar assim, toda região tem problema com passarinho. Todas elas. Muito bem. Segundo, pesca. Pesca. Como gostam de pescar. Terceiro. Só para esclarecer para os que não conhecem tanto direito ambiental, a pesca aquela em épocas que não podem, né, a defeso, e também com o tipo de na época que pode, com a malha, com tarrafa, com redes, com malha ilegal. É nesse contexto. Ontem, sabe que eu faço canoagem, né? Ontem, remando, no meio do caminho, me prende uma rede no meu caiaque, rede de malha fina, tio. Impressionante. Né? É verdade. Eu não sei qual é a época que agora estamos no defesa ou não, mas rede de malha fina. Com certeza ele é legal. Isso, então nós temos a questão da captura dos pássaros, da questão da pesca, né, ilegal. Nós temos a questão de caça e desmatamento, principalmente, né, na região da Serra tem muita coisa nesse sentido. A Serra é característico do quê? Desmatamento e caça, direto. E, por exemplo, além dessa questão, tu tens também muito problemas, digamos assim, regionais, caça direto aí na região da Serra, A questão da pesca, até pela concepção que se cria, é na região do litoral norte, principalmente nesse complexo lagunar aqui da Guaíba, Lagoa dos Passos, Lagoa Mirim, aquela região toda aqui, né? Lá na região das fronteiras oeste, por exemplo, nós vamos encontrar muita pesca do dourado, né, pessoal? Que naquela parte para baixo do Uruguai de São Borja, para baixo ali, nós temos já uma situação de quase extinção do dourado. Motivo pelo qual nós estamos vendo aqui, vamos colocar entre aspas, a piranha gaúcha, né? Daqui uns dias ela vai chegar aqui no Lago Guaíba, só para vocês terem ideia. Por quê? Porque o dourado é o predador natural. Então, como nós não temos mais em abundância o predador natural, claro que outra espécie acaba proliferando com toda a sedimentação. Dificuldades que nós temos, como toda a estrutura pública e também privada, os senhores vão ver, o capital intelectual, porque é pesado, né? Tu precisa ter um profissional concursado, ok? Com vários atributos, então a questão do capital intelectual, a questão dos recursos de drones, decibelímetro, problema de som, por exemplo, de perturbação do sossego. Região de Porto Alegre, litoral, é o ano inteiro. Aqui nas ilhas, então, na região de Porto Alegre, aqui tu pega o Guaíba e o Delta do Jacuí, a questão de poluição sonora é muito forte. Então, o que hoje tu precisa com mais urgência, digamos, a quantidade maior de decibelímetro, a questão do som, e drones, porque o drones hoje tu tens uma possibilidade de não precisar usar um contingente tão enorme, porque o drone ele tem uma possibilidade de fiscalização, né, com o meio, empregando ele, de várias maneiras, num lugar com segurança, né, onde tu consegue, por exemplo, plotar um monte de hectares para verificar se por trás daquelas árvores que tu não está enxergando, se não tem uma grande devastação daqueles recursos naturais neste sentido. Então, esses são os pontos mais significativos, né? Agora, os senhores vão me dizer assim, perguntando aí, tá, mas isso é geral? É geral. Tem muito contrabando desse caminho de agrotóxicos, tem muita entrada de agrotóxicos no nosso estado, principalmente vindo lá em cima da fronteira com a Argentina e o Uruguai, mas principalmente da Argentina, porque é um dos comércios que muito mais dinheiro dá, né? É muito dinheiro o agrotóxico, vocês não têm ideia. Então é muito dinheiro pesado, né? Então tu tens uma atuação forte sobre esse prisma, e essa atuação forte ela acaba impactando significativamente todo esse trabalho. Então por isso que eu falei muito da integração
Se tu não integrar com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, IBAMA, a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, FEPAM, a Marinha do Brasil, para os senhores terem uma ideia, Exército Brasileiro, olha que interessante, pessoal. Questão de explosivos. Cabe ao Comando Ambiental, a Brigada Militar, por meio do Comando Ambiental, fazer, sim, fiscalizar pedreiras. Os explosivos utilizados lá, eles eram muito utilizados para roubo de estabelecimento financeiro. O Blaster, que é o cara que lida com isso, ele era contratado, havia desvio, hoje tem um controle muito forte, e o que daqui a pouco tinha um banco sendo explodido. Então parece bobagem, mas é um trabalho do ambiental, junto com outros atores, que acabou eliminando significativamente essas questões. Opa, Carol, diga, Carol. Acho que é um dado importante que você traz, Vladimir, antes de passar a palavra para a Carol. Um dado importante as pessoas muitas vezes associam assim, o crime ambiental, que é cometido em vários lugares, às vezes por pessoas que desconhecem a lei, etc. Mas o dado que você está trazendo é importante para as pessoas saberem, né? O crime organizado, né? O crime ambiental dentro da estrutura de planejamento, do crime organizado, daquele crime, e que tem várias, digamos assim, articulado, né? Esse crime articulado em vários atos, em vários tipos penais diferentes, não necessariamente, né? É um crime ambiental que depois vem com tráfico de armas, que vem com sei lá, outras práticas, né? Com furto, roubo, etc. E com crime com violência, né? A questão que você falou, a questão do galgo, jogo de azar, tráfico de drogas e outras ilicitudes. Eu só queria te perguntar uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte. Bom, em relação ao javali, é um animal que é exótico, há uma permissão por parte do Estado, caça de controle, etc. e tal, e há um cuidado, há uma necessidade que se faça isso, porque é uma praga o javali. A gente acompanha isso, né? Um animal que veio para cá, ele é uma espécie invasora, porque ele se reproduz aqui no nosso meio, não tem predador, aquilo que você já sabe. Agora, Vladimir, o que eu tenho visto, associado à caça ao javali, né, que ela é permitida pelo Estado, desde que tenha a arma registrada, que o caçador seja registrado, etc., o que eu tenho percebido, mais na região de fronteira, né, o pessoal aproveita da caça de javali para fazer aquela caça generalizada que existia há um tempo atrás, no tempo dos nossos pais e avós, sem nenhum cuidado e nenhum controle, né? Essa relação que eu estou fazendo, que eu acho necessária a caça ao javali, né? Sem dúvida, né? Mas essa relação que eu estou fazendo entre um aumento, inclusive, da caça perdiz, capivara, e tatu, lebre, etc., né? Eu realmente estou enxergando isso, que é uma coisa generalizada, ou são casos específicos que eu estou vendo na região de fronteira, ali, que o pessoal está abusando muito? O caçador, está correta a tua avaliação, o caçador que vai lá com o pretexto de caçar o javali, claro, desde que seja regularizado, ele tem muito desse caçador que não leva o cão, porque tem que levar o cão, mas não coloca em condições de segurança e até mesmo de salubridade para o animal adequadamente. Então, às vezes, tu vai fazer uma abordagem nesses indivíduos, vai encontrar a arma tudo legalizada, mas o acondicionamento dos cães não está. E aí entra na questão do maus tratos, que a pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Então, olha que interessante. O caçador, normalmente, quando ele vai caçar o javali, é comum nós encontrarmos tatu, é comum nós encontrarmos patos, né, também, que não é permitido. Então, a coisa não tem uma situação de anjo, né? Tem caçador legalizado, que vai chegar lá e vai fazer tudo certinho, não é uma coisa generalizada. Mas tem pessoas que ultrapassam a fronteira. Muita gente da Serra, por exemplo, desce na região, no metade sul aqui, para fazer pesca onde não pode. E aí enche a caminhonete de pesca e tudo mais, tudo irregular, mas ele não está pescando para a subsistência dele, está pescando para divertimento, certo? Então esse cuidado tem também, tanto a caça quanto a pesca. Vou dar a palavra para a Carol, senão ela fica sem fazer a pergunta. Diga, Carol. Na realidade, eu tenho 2 perguntas, né? Talvez 3. Vou fazer uma agora, depois eu vou passar para o Alexandre Burman, que é nosso colega aqui no programa de pós-graduação em Direito, também advogado e professor da área, né? Eu vou pedir para ele abrir o mic e o microfone e fazer uso da palavra. Sobre essa questão
das redes, né, do uso das redes para pesca também. Teve um caso aqui no litoral que foi bastante comentado, né, que passou, os caras foi numa sandeiro, se eu não me engano, passou arrebentando todas as redes, né, aqui na costa da Cidreira Torres, né. Então, queria ver com o senhor, né, sobre essa questão, assim, como que fica isso em termos de fiscalização, de sanção, né, porque, e sobre esse caso mesmo, depois eu não escutei mais sobre isso, né, mas, enfim, a gente sabe que o senhor tem o tempo reduzido aí, né, eu vou ver se o Alexandre quer fazer a pergunta dele, o senhor responde as duas, ou se comenta a minha rapidamente, depois passamos para ele. Não, nós podemos, o que tu preferir. O que tu prefere? Da questão da pesca, da caça? O que tu prefere que eu responda para ti? Qual é a tua... Em relação a esse caso, né? Como que ficou assim essa situação? E como que, em relação à fiscalização desse tipo de ação, assim, né? Eu vou aproveitar e vou emendar, né? O que o senhor pensa em relação da legislação processual, né, em relação à questão de efetivo também, se o efetivo para fiscalização é suficiente, e sobre as sanções, né? Existe mais sanção administrativa ou penal hoje? Olha, obrigado pela gentileza. O que eu vou dizer para ti assim, ó? Efetivo, eu entendo que ele está adequado à realidade que nós estamos hoje. Porque eu também, como sou gestor, eu não posso querer ter 5.000 policiais trabalhando na questão ambiental e ter cidade com menos de 5 policiais, por exemplo. Não queremos isso. Então, tu tens que ter um equilíbrio até mesmo nessa questão de gestão. Então, eu entendo que está adequado. Por quê? Quando nós pensamos no setor da Brigada Militar que cuida especificamente do meio ambiente, eu não posso pensar que só esse cuida da questão ambiental. A Brigada Militar ela é uma instituição que ela se organiza no sentido de que o primeiro atendimento é sempre 190. É o telefone de emergência. A partir do momento que ele é acionado, vai lá a guarnição do dia a dia, do policiamento ostensivo geral, e quando ele não consegue dar um encaminhamento para aquela ocorrência, pela sua especificidade, uma contaminação, por exemplo, aí sim ele aciona o nosso efetivo. Então eu coloco sempre que o brigadiano que trabalha no meio ambiente, como se fosse o oficial de justiça levando o mandado de reintegração de posse. Ele vai sozinho e lá para poder fazer a reintegração tem 3, 4 batalhões da Brigada Militar. Então, toda vez que o policial da Brigada Militar que trabalha no meio ambiente, ele for cumprir uma missão e ele ver que ele não consegue fazer sozinho, ele vai ter toda a estrutura do policiamento ostensivo local para que ele possa fazer isso. Nesse sentido, a primeira pergunta eu te respondo, que sim, o que temos hoje dentro da realidade existente é suficiente para cumprir a missão. Tanto é que os dados estão a 1000, eles estão disponíveis, assim, para vocês terem uma ideia, só de operações embarcadas em todo o estado dá mais de 2.200 operações desde o início do ano, até o mês de outubro, agora, para vocês terem uma ideia. Sabe o que significa isso? Mais de 2.200 operações embarcadas, é policiamento embarcado em Porto Alegre 2 vezes por dia e nas regiões que nós temos, nas 40 frações lá, pelo menos 1 vez por semana. Muito bem. Da questão da legislação, eu entendo que a área penal ela é muito incipiente, porque a maior parte dos crimes ambientais são de menor potencial ofensivo, são considerados, melhor dizendo, de menor potencial ofensivo. Isso está errado. Claro, não queremos colocar como um crime hediondo, onde o meio ambiente vale mais do que a vida humana, não é isso. Mas, se os senhores olharem a Lei 9.605 e outra legislação penal extravagante, os senhores vão ver que a pena aplicada a quem pratica o crime ambiental é muito branda. Mas a multa administrativa, ela vai de R$50 a 50 milhões de reais, podendo ser multiplicado por 2. E, então, administrativamente, ela é pesada, mas na esfera civil e na esfera penal é muito branda, em meu juízo. Muito branda. O sujeito ele se sente confortável enquanto não vem a multa, enquanto não é alcançada a multa administrativa. E uma coisa que eu melhoraria na legislação, a terceira pergunta, por exemplo,
tiraram o poder de multa sobre algumas coisas, alguns delitos da Brigada Militar. Não vou entrar no mérito dos motivos, não vem o caso. Mas em alguns crimes a Brigada só pode notificar. Aí encaminha para os órgãos SEMA ou FEPAM e lá eles fazem a autuação, ou seja, lavram a multa. Eu entendo que isso tem que ser como a Polícia de Santa Catarina. A Polícia Militar de Santa Catarina tem o ciclo completo na atuação de proteção ambiental. Eles fazem tudo, inclusive a multa. Isso dá muito mais força ao órgão fiscalizador, que hoje é a Brigada Militar agora, por exemplo, vocês me perguntarem, Vladimir, quantas pessoas tem agora diretamente nesse sentido fazendo patrulhamento ambiental? Vou dizer, tem mais de 40 frações, vamos colocar só 2 por patrulha, tu vais lá, tem situações de dar mais de 120 policiais, mais de 120, 130, 150 policiais nesse momento fazendo policiamento em vários locais, fiscalizando rios, lagos, matas, etc. E isso é muito forte, muito impactante. Então, se nós melhorarmos, o resultado é melhor. Se nós melhorarmos a legislação, nesse sentido, dando mais autonomia e poder de polícia mais sedimentado, nós teremos, com certeza, um resultado muito mais significativo. Agora, quem é o professor Alexandre? Boa tarde, professor. Tudo bem? Me ouve bem aí? Tudo bem, com certeza. Tudo bem. Eu trabalho muito com processo administrativo ambiental, tenho publicações do tema, já participei em algumas oportunidades de gestão de órgão ambiental, conheço seus colegas da área, da Polícia Militar e parabenizo pelo trabalho. E a minha pergunta vai justamente nesse link aí que o senhor fez, que a Carol fez a pergunta, que desde lá da lei do Sistema Estadual do Meio Ambiente, a 10.330 de 94, a Polícia Militar, ela não faz mais autos de infração, ela tem uma competência prevista de fazer autos de constatação. Isso. De certa forma, acaba estimulando um maior relacionamento entre os órgãos ambientais técnicos, os órgãos municipais, os órgãos estaduais. E uma parte da pergunta o senhor já me respondeu, dizendo que entende que a Polícia Militar, que seria interessante a Polícia Militar poder fazer esse procedimento de forma integral da parte administrativa. E aí eu lhe pergunto, considerando essa experiência e o contato que eu tenho com os órgãos ambientais e de alguns processos judiciais, o que o senhor acha das críticas, e das decisões judiciais que muitas vezes anulam processos administrativos e denúncias de crimes ambientais por eventuais dificuldades da constatação dos servidores policiais militares, porque são servidores excelentes na parte operacional, mas eventualmente tem alguma dificuldade na questão da operacionalização técnica da apuração da infração, que às vezes, e mesmo os fiscais ambientais, os órgãos administrativos, eles precisam se socorrer do biólogo, do geólogo, do engenheiro, que são os profissionais técnicos para poder fazer a constatação efetiva de uma infração. E aí eu faço essa pergunta, o que o senhor acha disso, dessas eventuais nulidades que acontecem em alguns julgamentos administrativos e criminais, e como isso influi de alguma forma nesse relacionamento com os órgãos ambientais estaduais e municipais. E novamente, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí e boa sorte. Obrigado. Bom, professor Alexandre, eu digo assim, a questão de julgamento por parte dos órgãos que a eles competem, nós não concordamos muito com muitas coisas. Como é a nossa, digamos assim, o processo de indignação, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que quando o trabalho feito pela Brigada Militar, porventura, tenha faltado algum requisito técnico específico e que foi, por consequência, só pode ter sido falha nossa, nós ficamos muito indignados, para não dizer uma palavra forte, considerando o ambiente que estamos.
Por quê? Porque o profissional, o senhor já falou, ele é técnico. Então, se ele é técnico, ele tem que saber que, para ele fazer uma aferição de som, o equipamento tem que estar aferido pelo Inmetro e o profissional tem que ser treinado. Então, se foi na mão grande, digamos assim, mandou igual para fazer só para dar uma resposta, não é a política que tem que ser adotada. Então, não faz. Então, dentro da linha de trabalho que a Brigada Militar está adotando há algum tempo e agora sedimentando, para os senhores terem uma ideia, pegando o prisma do decibelímetro agora, se eu não tenho um decibelímetro aferido em Porto Alegre, eu trago lá de Capão da Canoa, ou eu trago de Rio Grande, eu trago de onde for, para poder cumprir aquela atividade. Por quê? A atividade ambiental, diferentemente do crime do crime do cotidiano, ele não é um delito que some. Muito antes, pelo contrário, é um delito de caráter permanente. O dano ambiental causado, ele é permanente. Nada vai voltar ao natural, que só Deus consegue fazer isso. Isso nós sabemos. Então, não tem aquela preocupação e pressa. Eu vou fazer agora, porque senão eu não vou conseguir. Não, faça com técnica. Então, já a mesma observação que o senhor fez, nós aqui da caserna observamos, estamos buscando cada vez mais a formação específica do profissional. O conhecimento geral, que é obrigatório a todo profissional que trabalha no policiamento ambiental, mas, por exemplo, se o senhor me pedir uma palestra hoje, eu quero que alguém fale sobre agrotóxico, não será o Vladimir. Mas dentro da estrutura do comando ambiental, eu tenho alguém técnico para isso. Os quadros estão sendo cada vez mais com a presença de profissionais que são veterinários, que são engenheiros químicos, engenheiro agrônomo, administradores. Então está se buscando dentro da estrutura da própria instituição profissionais que têm uma capacitação a mais além da capacitação como profissionais da Brigada Militar. Isso está gerando uma qualidade enorme nos trabalhos e principalmente nos relatórios que está se fazendo dos levantamentos. Então, diferentemente de uma ocorrência do dia a dia, onde a galera registra na delegacia e termina, a ocorrência ambiental ela é atendida naquele momento, mas às vezes ela leva uma semana ou mais para ser concluída, porque precisa fazer muito bem feito. Exemplo, nós tivemos no município de Cachoeirinha um pedido pelo Ministério Público de levantamento de alguns estabelecimentos que estavam causando poluição sonora. Os policiais foram lá, fizeram o levantamento. 2 semanas depois é que nós conseguimos terminar, primeiro pela quantidade de estabelecimento, segundo pelo o quanto tem que se escrever, buscar fórmula, apresentar matematicamente com base que tudo aquilo ali realmente estava causando um dano ambiental na questão da poluição sonora. Então, essa busca de cada vez mais profissionalizar e deixar mais técnico o trabalho, para evitar justamente isso que o senhor percebeu, é uma rotina muito mais forte. E com a questão agora de que todo o nosso profissional ele sai tecnólogo, todo o nosso profissional, o soldado hoje da Brigada Militar, ele ganha a formação em tecnólogo. Do soldado ao tenente, ele tem uma formação superior dentro da Brigada Militar. O nosso capitão atual, agora que ingressa, o nosso oficial, ele tem que ser bacharel em Direito. E mesmo assim, ele ganha uma graduação em bacharel em Ciências Militares. O gestor intermediário lá, o major, o tenente-coronel, ele é mestre em Ciência Militar e o gestor macro é doutor em Ciência Militar. Então, justamente essa mesma leitura, e que bom que a sociedade viu isso, essa mesma percepção que o senhor teve, internamente nós vimos isso também. E aí buscamos o quê? Tem que aperfeiçoar, tem que investir na educação. Por isso que eu digo que essa comunicação que se tem com a academia, ela tem que ser cada vez mais forte. As SEMA, as parcerias, os órgãos que nós temos, nós percebemos que todo mundo sabia, que não pode o policial vir lá de Uruguaiana trazer um animal para ser tratado aqui em Porto Alegre. Então, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, FEPAM e IBAMA, mais o Comando Ambiental, organizaram-se e criaram hubs, né, de várias instituições privadas e públicas que tem o acolhimento desse animal, que está sofrendo. Então ele vai lá para ser atendido, para ser curado, e vem, ao invés de vir Uruguaiana, de repente, aí vem de Uruguaiana a Porto Alegre, ele vai de Uruguaiana a Santa Maria, por exemplo. Entende? Então já diminuiu muito, tem mais de 40 instituições conveniadas
no estado todo isso está dando um resultado porque tu mantém mais tempo o homem no terreno, consequentemente o processo, o papel de fiscalização é muito maior, muito mais significativo. Espero ter respondido a pergunta do amigo. Muito bem. Ayrton, acho que é contigo agora. Mais alguma coisa? Muito bem. Na verdade, a nossa coordenadora dos trabalhos é a Carol, mas eu quero te parabenizar. Não, então não fala mais, então. Carol, é contigo, Carol. O Vladimir, ele está no meio do trabalho, né? A gente conseguiu pegar ele e, bom, enfim, eu quero agradecer a tua presença aí e essa fala do Vladimir, né? De que a universidade obrigada e a universidade tem que se aproximar é algo que a gente já discute, né, Vladimir? Acho importante. Passar a palavra para a Carol. Carol, pedindo desculpa a todos os demais que porventura queiram fazer algum questionamento, tá? É que nós estamos com um tempo muito exíguo, assim. Inclusive, a minha promessa para o Vladimir é que às 15 horas eu ia liberar ele, né? Em deferência, eu faço dou um espaço para o André, nosso parceiro, nosso colega, depois eu passo para a Carol. É que realmente o Vladimir disse, olha, eu tenho compromisso às 3 horas, a gente estendeu um pouquinho mais. Fala, André. Boa tarde a todos, boa tarde, Coronel Vladimir, o professor Ayrton. Na verdade, simplesmente para dar uma ideia para vocês, de dentro da instituição para fora, né? E eu vou fazer uma rasgação de seda, que como eu não preciso mais do coronel para fazer minha ficha de avaliação para promoção, eu posso falar, né? O coronel Vladimir está saindo coronel daqui uns dias, e só para dizer para vocês que, em termos de Estado do Rio Grande do Sul, em termos de Brigada Militar, nós temos realocado, em termos de gestão ambiental, de fiscalização ambiental, obviamente um dos melhores profissionais, para deixar vocês tranquilos que o Rio Grande do Sul está sendo bem fiscalizado no que diz respeito às questões de ordem ambiental. Só para mim fazer esse tipo de referência e de deferência, né, a um profissional que realmente merece esse tipo de tratamento. Muito obrigado, Guilherme Bastos. Obrigado. Obrigado. Até mais. Valeu. Carol. Eu acredito, então, que nós nos encaminhamos para o encerramento do Café com Pesquisa de hoje. Eu já postei o link para o formulário, né, para captação de presença no chat. Qualquer coisa vocês podem me contatar no privado. Senhor Vladimir, muito, muito obrigada pela tua participação, pela tua presença, por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo e do teu conhecimento conosco, certo? Então, encerrando já o Café com Pesquisa de hoje, obrigado, eu pergunto se o senhor quer fazer as últimas palavras. Eu quero só agradecer, em nome da Brigada Militar, a oportunidade que a academia dá à Brigada Militar de mostrar o trabalho, de externalizar, né, o que realmente ela faz em prol da nossa sociedade gaúcha, brasileira e global, no sentido macro, né. Muito obrigado pelo convite, agradecemos, em nome do nosso comandante-geral, Coronel Santa Rosa, subcomandante Coronel Feoli e chefe de Estado-Maior, Coronel Stumpf, que deram a oportunidade de nós podermos falar, então, nesse momento, a todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigada, professor Vladimir. Então, a brigada, inclusive, é algo que me orgulha muito, né? Eu sou filha do coronel também Burgel, então eu acompanho o trabalho de vocês, né? Não na área ambiental ele atuou, mas é uma vida, né? Acompanhando os trabalhos e o serviço público, né? Muito bem prestado aí para a nossa comunidade. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela participação. Deixo aqui o agradecimento em nome da organização do evento. Consulte nossas redes sociais, curta, compartilhe, se inscreva, nos acompanhe pelo Instagram do PPG Direito UCS, da UCS, que é o Grupo de Direito Ambiental Crítico, nosso grupo de pesquisa, né? E o canal Café com Pesquisa no YouTube, onde vai ser disponibilizado este Café com Pesquisa, né, para quem quiser reassistir ou compartilhar com quem vocês saibam que, né, tem interesse e não puderam estar conosco aqui hoje. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail também para o e-mail do dac@gmail.com. Muito obrigada. Obrigado. Um ótimo restante de dia para todos. Tchau.